país que você pode confiar nem na justiça, confiar em quem? Ah, meu Deus do céu. Covardes, Brasil. 7h13, bom dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você, Renato Abreu, bom dia, Gilson Lima, e bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam na manhã nublada dessa sexta-feira, 20 de junho de 2014, o Jornal da Clube, manhã indecisa, aqui nos ares do Palácio Adalto Bezerra. Já no primeiro expediente constam 4 oradores inscritos com o tempo total de 90 minutos, 15 minutos para cada orador. Primeiro, o deputado Lula Moraes, deputada Fernanda Pessoa, deputada Eliane Novaes e deputado Heitor Ferrer. No segundo expediente, apenas 3 inscrições. O deputado professor Teodoro, o deputado Tiago Campelo e o deputado Antônio Carlos, do PT. Os deputados Eli Aguiar, Neval Roque, Camilo Santana e Miriam Sobreira já estão na cidade do Crato. Por lá participam com o governador Cid Gomes, logo mais às 9 horas, da inauguração do monumento de Nossa Senhora de Fátima. A estrutura da Santa tem 52 metros de altura, um sonho realizado para a população da região do Cariri, com o grande trabalho do deputado Eli Aguiar e do governo do estado. E uma questão que chama a atenção, Renato, é justamente uma entrevista que foi dada pelo Eduardo Campos, do PSB. Sim. Ele recebeu em Pernambuco a visita inusitada de Aécio Neves, que chegou de surpresa no estado pernambucano. Em sua primeira visita a Pernambuco, como candidato oficial do PSDB, à sucessão presidencial, o senador Aécio Neves prometeu reduzir pela metade o número de ministérios no primeiro dia de sua gestão, caso venha a ser eleito presidente da República. No que faz muito bem, né? Porque 40 ministérios é palhaçada, quer dizer, esses ministros nunca se reuniram com a presidente Dilma, isso não existe. E também criar uma secretaria extraordinária para a simplificação do sistema tributário. Jonas, uma bomba que pode estourar na política nacional neste final de semana é o anúncio de que o PSD do Kassab vai apoiar Aécio Neves. Os entendimentos estão quase fechados e com isso o PSB indicaria o vice da chapa, que seria o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central na gestão do presidente Lula. Nos dois governos do Lula, o Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central. O Lula nomeou ele para acalmar o mercado, desconfiados das políticas do Partido dos Trabalhadores. O Henrique Meirelles hoje é do PSD e esse anúncio do apoio PSD a Aécio pode sair neste final de semana. Com isso, o PSD sai da base de apoio da presidente Dilma e isso poderia ter reflexo, inclusive, na sucessão aqui do estado do Ceará. Essa é a leitura atual. E, como eu disse a você e aos ouvintes, o candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, que anunciou na quarta-feira, em Recife, que vai apresentar no próximo mês um projeto, o Novo Nordeste, voltado ao desenvolvimento da infraestrutura e dos indicadores sociais da região. Vamos ouvir o que diz o candidato oficial do PSDB, Aécio Neves. Eu quero anunciar, inclusive, de antemão, que eu pretendo estar aqui novamente em Pernambuco, em alguns outros estados do Nordeste ao longo do mês de julho, e no final do mês de julho nós vamos apresentar ao Brasil um projeto que será chamado Novo Nordeste, que passa por um choque de infraestrutura na região, um conjunto intercalado de ações, principalmente de infraestrutura, mas também de enorme impacto social. Nós fizemos em Minas um programa que chamamos de Travessia, aquele que buscava num só momento compatibilizar e coordenar um conjunto de ações com o objetivo de ampliação de melhoria do IDH e com metas. Nós vamos estabelecer no tempo um prazo para que os indicadores de desenvolvimento humano dessa região, do conjunto da região Nordeste brasileira, possam se equiparar ao de outras regiões. Portanto, o candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, falou com jornalistas também na quarta-feira em Recife sobre a necessidade, Renato, de o governo federal tratar regiões com melhor índice de desenvolvimento humano de forma diferenciada, dando maior atenção às necessidades da população. Vamos ouvir esta parte da entrevista com Aécio Neves. Nós mineiros temos uma noção clara de que você apenas diminui as diferenças entre regiões, entre pessoas, tratando de forma diferente aqueles que são diferentes. Eu, quando concluí meu governo em Minas, depois de 8 anos de mandato, nós havíamos investido 3 vezes mais per capita nas regiões de menor IDH em relação às regiões mais pobres do estado.
O senador e candidato oficial do PSDB, que vocês ouviram aqui no Jornal da Clube, Aécio Neves, acabou de oficializou, Renato, o que havia prometido. Ele enviou um e-mail à cúpula tucana convocando para a reunião da Executiva Nacional do partido para o dia 30 de junho de 2014, quando será anunciado o vice de sua chapa. O ex-senador do Ceará e empresário Tasso Ribeiro Gereissati é um dos nomes fortes a vice-presidente da chapa do candidato mineiro. Mas se o acordo com o PSB for fechado, o vice vai ser o Henrique Meirelles. Pode anotar. Essa é a informação. E o presidente da República da Colômbia, Juan Manuel Santos, reuniu-se com a presidenta Dilma no Palácio da Alvorada ontem, quinta-feira. A visita ocorreu poucos dias após Santos ser reeleito para o período de 2014-2018 do país. Dilma e Santos conversaram sobre temas bilaterais e regionais para estreitar a relação entre os dois países e fortalecer a integração da América do Sul. No plano foram abordados a cooperação em desenvolvimento rural e agronegócio e também a expansão do comércio entre Brasil e Colômbia, que atingiu 4 bilhões e 200 milhões de dólares em 2013. E a pesquisa do Ibope, Renato, que você divulgou aí agora há pouco, algumas coisas que animam a oposição e deixam Dilma preocupada. Primeiro, na minha visão, a tentativa que Dilma Rousseff em ser vítima por causa do xingamento no Itaquerão não teve êxito. Ela tentou aí mostrar-se de vítima, mas pelo menos não obteve nenhum resultado com relação a essa questão. E segundo, o percentual de brasileiros que dizem confiar em Dilma caiu de 48% para 41%. E os que não confiam subiu de 47% para 52%. Ou seja, Renato, sua rejeição cresceu consideravelmente. Então, a rejeição da presidente complicado. É o maior entrave à reeleição dela. A rejeição dela só aumenta. Renato, e a Polícia Militar do Distrito Federal deteve 2 colombianos que saíram do estádio Mané Garrincha ontem, quinta-feira, após o jogo entre Colômbia e Costa do Marfim. Os torcedores brincavam com cones usados para sinalizar a pista quando foram abordados. A dupla teria dado cotoco e desacatado os policiais militares. Foram presos e deverão ser deportados para a Colômbia. E o Uruguai e a Inglaterra se enfrentaram na tarde de ontem num jogo difícil na Arena Corinthians, do Itaquerão, em São Paulo. Com 2 gols de Luis Suárez, o Uruguai venceu o jogo por 2-1, acumulando 3 pontos em 2 jogos pelo Grupo da Morte, o chamado Grupo D da Copa do Mundo. E parece, Renato, que os ingleses perderam o manual do jogo. Eu não sei se você sabe que foi a Inglaterra que inventou o futebol, né? Eles perderam o manual. A Inglaterra tem jogado bem, agora não ganhou, lamentavelmente. Mas a Inglaterra fez 2 grandes jogos. Quem viu os jogos contra a Itália e ontem contra o Uruguai, foram 2 grandes jogos de futebol. Agora ontem, meu amigo, com aquela bola, com aquela raça e com o Luis Suárez desencantando e desequilibrando, o Uruguai ganhava até do Brasil ontem. A seleção brasileira, com aquele futebol sonolento, lento, sem mobilidade, sem vibração, sem raça, ela também não seria par para a seleção do Uruguai naquela noite de ontem. Os ingleses estão pedindo a Deus de joelho para realmente reverter a situação, para pelo menos continuar. A Inglaterra tem uma chance, viu? O grupo da morte está assim: o Uruguai tem 3 pontos, a Costa Rica, que ganhou do Uruguai na estreia, tem 3 pontos, a Itália tem 3 pontos, a Inglaterra não tem nenhum. A Itália joga hoje com a Costa Rica. A Inglaterra tem que torcer para a Itália ganhar da Costa Rica. A Itália ganhando, ela se classifica e deixa a Costa Rica com 3 pontos. A Inglaterra vai jogar com a Costa Rica em Belo Horizonte. Se a Itália ganha da Costa Rica hoje, e se a Itália também ganha do Uruguai e a Inglaterra ganha da Costa Rica, a Inglaterra pode entrar ainda. Agora ela está dependendo dos outros. A situação da Inglaterra é complicada. Mas enquanto isso, Renato, vamos falar de coisa séria. A cidade de Natal resiste a um novo deslizamento de terra. O deslizamento do bairro de Mãe Luísa ocorreu uma cratera já aberta pela chuva nos últimos dias. Mais de 100 famílias estão desabrigadas. O Ministério da Saúde encaminhou 240 quilos de medicamentos. Mas quem tem os detalhes, direto de Brasília, é a repórter Priscila Mazenotti. Um novo deslizamento de terra nesta quinta-feira deixou 2 carros parcialmente soterrados no bairro de Mãe Luísa, em Natal. Não houve feridos. O deslizamento ocorreu numa cratera já aberta pelas chuvas dos últimos dias. Mais de 100 famílias estão desabrigadas na capital potiguar. Grande parte foi retirada da área de risco. O Ministério da Saúde encaminhou 240 quilos de medicamentos que devem ajudar pelo menos 1.500 pessoas.
O kit é composto por medicamentos e material de primeiros socorros, como antibióticos, anti-inflamatórios e ataduras. O prefeito de Natal, Carlos Eduardo, decretou estado de calamidade pública. E atenção, mesmo com as chuvas, os jogos da Copa na cidade estão mantidos. É que a força das águas não atingiu a região do Estádio das Dunas. De Brasília, Priscila Mazenó. Portanto, Renato, um projeto de lei de autoria do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, proíbe as escolas de cobrarem por material personalizado. O texto também prevê que a utilização de material de uso coletivo seja custeada pelas instituições de ensino privadas. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter Francisco Coelho, que conversou com o senador. O projeto de lei número 51 de 2014, apresentado pelo senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, proíbe que as escolas cobrem dos responsáveis a compra de material escolar de marcas específicas e padronizadas pela instituição. O PLS exclui apenas a escolha de livros, que continuam a critério dos professores. A escola que descumprir a lei será penalizada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. O senador explica que a lei vai diminuir os gastos com a compra de material escolar. A legislação já tratava disso, mas permite, nos dias de hoje, algum desvirtuamento, né? Principalmente a escolha de marcas, que causam um certo desconforto às pessoas ao procurar, às vezes não encontram essas marcas, ou a questão dos custos que os pais e os alunos têm em todos os anos. E eu tenho certeza que com isso, estando bem mais explícito, os pais e os alunos terão um ganho ao comprar o material escolar para os seus filhos. O projeto também estabelece que as escolas que adotarem o uso de material coletivo deverão fornecê-lo sem custos adicionais. A medida tramita na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Da Rádio Senado, Francisco Coelho. Se aprovada vai ser muito importante, Renato, porque essas escolas particulares, elas metem realmente a faca no pescoço dos pais nesse período de compra de material escolar. É verdade. Isso é importante. Mas isso, só para concluir o nosso trabalho, registrar aqui a grande audiência do Jornal da Clube. Quem sintoniza a gente nesse exato momento é o doutor Hélio Leitão, ex-presidente da OAB, ligado no Jornal da Clube, e também o nosso companheiro de imprensa, Erivaldo Santiago, da Rádio Nativa FM. São essas informações. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Casa do Povo, sob comando da mesa diretora, que tem à frente o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. Zezinho Albuquerque também está no Crato, juntamente com o governador do estado do Ceará, para a inauguração do monumento Nossa Senhora de Fátima. 7h25, você continua com Renato Abreu, Walter Filho e o Jornal da Clube. Da Assembleia ao vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato